Agradecendo a intervenção do presidente do IMT, prosseguimos os trabalhos do terceiro painel da conferência com o tema O papel dos municípios na gestão da mobilidade e no cumprimento de objetivos de desenvolvimento sustentável. A moderadora desta mesa redonda será Cristina Pinto Dias, vogal do Conselho de Administração da AMT. Como oradores, convidamos também a subir ao palco o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, José Ribau Esteves. O presidente da Câmara Municipal de Montijo, Nuno Canta. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Betancourt Calado. E o presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas. Muito boa tarde a todos e a todas. Espero que tenham desfrutado deste espaço de convívio ao longo do nosso almoço para pôr a conversa em dia. Permitam que comece por cumprimentar os meus colegas de CA, a senhora engenheira, a minha estimada engenheira Ana Paula Vitorino, o senhor presidente do Conselho de Administração da AMT, o senhor vice-presidente, caro Eduardo Lopes Rodrigues, e diria que estamos perante um elenco de luxo que praticamente dispensa apresentações, e como já foi aqui também dito ao longo da manhã no programa que temos disponível no nosso site, está a biografia completa, pelo que vou rapidamente fazer aqui uma abordagem muito sintética e começando aqui pelo nosso estimado presidente do município do Funchal, Dr. Pedro Betancourt Calado, licenciado em Estatística e Gestão de Informação pela Universidade Nova de Lisboa, presidente da Câmara Municipal do Funchal desde 2021, vice-presidente do Governo Regional da Madeira de 2017 a 2021 e vice-presidente do Municipal do Funchal de 2012 a 2013. Depois temos o nosso estimado engenheiro e presidente do município de Aveiro, engenheiro José Ribau Esteves. Permita que lhe dê os parabéns, porque Aveiro é a cidade portuguesa, capital portuguesa da cultura no ano de 2024, parabéns também por isso. Licenciado em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, presidente da Câmara Municipal de Aveiro desde 2013, presidente do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, vice-presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses e presidente da Associação Oceano 21. Depois temos o nosso presidente do município do Montijo, engenheiro Nuno Canta, obrigada, engenheiro agrónomo pela Universidade de Évora, presidente da Câmara Municipal de Montijo desde 2013, de 2005 a 2013 exerceu funções de vice-presidente da Câmara Municipal de Montijo, em 2005 funções de presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento do Montijo e desde 97 trabalhar no pelouro da mobilidade. E, finalmente, o nosso estimado doutor Pedro Bogas, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica, presidente do Conselho de Administração da Carris, é presidente do Conselho de Administração da Carris Bus, é gerente da Carris Tour e teve, entre outros cargos, vogal do Conselho de Administração do Metropolitano de Lisboa. Muito bem, nós temos aqui a tarefa de, ao longo de uma hora, discutir o painel 3 deste programa de trabalhos e que é o papel dos municípios na gestão da mobilidade e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Painel este que não está dissociado do painel chapéu desta nossa conferência, que é fazermos um balanço do que tem sido a contratualização, os contratos de serviço público de transporte de passageiros. Nós combinamos entre nós, faríamos este painel dividido em duas rondas. Uma primeira em que iríamos falar sobre a atualidade, a gestão da mobilidade tal qual ela está a acontecer, obviamente falando num instrumento nevrálgico que veio transformar tudo isto, foi a contratualização do Serviço Público de Transporte de Passageiros e para nos falarem dos contratos que têm todos eles neste momento em vigor nos seus municípios. Já aqui falamos ao longo da manhã e nunca é demais repetir que esta foi talvez
maior das transformações inovadoras e disruptivas que o setor de transporte, e eu, enquanto profissional de transporte, aliás, todos nós, há muitos anos, vivemos na última década, porque levou, entre outras dimensões que aqui foram abordadas ao longo do dia, eu sublinharia a importância da descentralização para que o poder local fique efetivamente a fazer aquilo que melhor sabem fazer, que são as políticas de proximidade, junto dos seus cidadãos, porque são em primeira linha quem recebe as necessidades do dia-a-dia e quem tem que encontrar as respostas para essas mesmas necessidades. Por isso começaria aqui pelo nosso Presidente, aqui pela minha direita. Sr. Presidente, o que o convidava a partilhar connosco é precisamente a apreciação que faz da gestão da mobilidade neste momento no Funchal e como avalia que lições aprendidas, no sentido de como é que vamos fazer o nosso contrato de próxima geração, da realidade vivida até o momento. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Se me permitem, antes de começar, agradecer à Sra. Presidente da Autoridade de Mobilidade e Transportes, a Engenheira Ana Paula Vitorino, pelo convite em estar aqui convosco, não pela simpatia de partilhar este espaço, também pela simpatia, mas acima de tudo pelo privilégio que nos dá de estar a expor a nossa realidade. Há uma realidade que é uma realidade um pouco diferente do que se passa no continente, há uma realidade adaptada a uma região autónoma, mas que por vezes é difícil de passar para um continente português. E só o facto de estar hoje aqui convosco e ter a oportunidade de explicar como é que estamos a crescer, da forma como estamos a fazer as nossas dificuldades, poder dar oportunidade de nos fazer ouvir e, sobretudo, construir um país diferente, agradeço e espero em setembro deste ano também vos poder receber na nossa ilha e de uma forma também partilhada a nível nacional. Cumprimentar o nosso painel, todos os nossos colegas, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara do Barreiro, não o vejo aqui, mas agradecer a sua hospitalidade, a sua cordialidade em nos receber e dizer-vos que a Madeira tem uma especificidade. Nós não temos, ou melhor, a partir de agora, deste ano, 2024, iremos ter um Instituto de Mobilidade e Transportes também, um Instituto de Mobilidade e Transportes EPRAM, tem uma terminologia muito semelhante ao IMT aqui no continente. Nós não temos COMs, mas temos um governo regional que faz essa gestão territorial e faz praticamente a gestão de toda a interoperacionalidade de serviços. Falar de transportes públicos numa região como a Madeira, eu vou falar um bocadinho da Madeira, depois falo da especificidade do Funchal, é preciso conhecer um bocadinho de que é que nós estamos a falar. E hoje nós olhamos para uma região autónoma como a Madeira e hoje quem conhece a Madeira sente e vive aquela ilha de uma forma diferente, mas há 40 anos atrás tínhamos uma realidade completamente diferente. Não podíamos sequer falar de transportes nem de mobilidade porque não havia estradas. Portanto, era tão simples quanto isto. A acessibilidade era muito difícil. A verdadeira acessibilidade e mobilidade dava para fazer uma volta à ilha em 2 dias. Hoje fazemos a volta à ilha, se formos rápidos, durante uma manhã. Mas pronto, convido a passar um dia pelo menos para poderem desfrutar de algumas paisagens bonitas, com calma. Mas a mobilidade tem vindo a evoluir naturalmente e tem ganho outra pertinência. Naturalmente que depois da Lei 52 de 2015, tudo se alterou, tudo se modificou e para melhor. Esta segunda geração muda efetivamente o conceito, nós começamos a centrar o utilizador, o munícipe, o cidadão como o grande objetivo da qualidade e da elevação do serviço de transporte público que nós queremos. Até aqui não era possível fazer isso. Portanto, às vezes quando perguntam que balanço é que fazem de uma primeira geração, que perspectivas têm para uma segunda? Efetivamente não posso dizer que é porque os contratos de primeira geração tenham sido negativos. Eles foram o que foram, adaptados às circunstâncias e ao período e à conjuntura que nós vivemos nesse período. Efetivamente hoje, olhar para trás, dá-nos a perspectiva de que muita coisa poderia ter sido melhor. Mas vamos aproveitar
esse aspecto positivo e vamos pensar que no futuro, nestes de segunda geração, vamos melhorar. O Governo Regional, o que é que tem feito? Porque o Governo Regional, no fundo, está a colher e faz uma assinatura com todos os municípios e centraliza no Governo Regional essa responsabilidade. Os municípios não têm, por si só, qualquer palavra neste momento na gestão de mobilidade e transportes na região autónoma. Fizemos agora, como a doutora Cristina Loureto já explicou hoje de manhã, fizemos um concurso público de transportes terrestres que vai entrar em vigor, não interessa se tem um ano de atraso ou não, mas vai entrar em vigor agora em julho de 2024. Dividimos a ilha em 2 lotes. O lote oeste, para quem conhece a Madeira, de Câmara de Lobos até à Ponta do Pargo, incluindo a zona norte, é um lote. O segundo lote é a zona próxima do aeroporto, incluindo o Porto Santo, é o segundo lote. Com a obrigatoriedade de, por exemplo, no Porto Santo, os transportes serem todos com eficiência energética, ou seja, as viaturas elétricas. Todas as outras viaturas são as designadas Euro 6, viaturas energeticamente amigas, muito mais confortáveis, com outras acessibilidades, outro conforto, outra terminação, perfeito. Em relação aos operadores que nós tínhamos, mantém-se praticamente 2 operadores, um para uma determinada zona da ilha, o outro para o outro lado da ilha. Neste momento os operadores, ou com este novo contrato, ficam responsáveis apenas pela gestão da sua frota, porque tudo o resto passa para o nosso IMT, a responsabilidade de fazer uma gestão de bilhética centralizada, a ter os preços uniformizados, a qualidade do serviço, a própria regulação e controle da qualidade e da eficiência, que eu acho que é um aspecto muito importante até de futuro, é saber como é que vamos controlar a eficiência, a qualidade. Quando eu digo controlar, não é andar tipo polícia atrás do operador ou de quem está a fazer o serviço. Não, é certificarmos que os graus de exigência qualitativos estão a ser assegurados. Porquê? Nós podemos pensar em contratos de primeira, segunda, terceira geração, o que nós quisermos. Há um denominador que vai ser sempre comum. Se o munícipe, se o utilizador não sentir confiança e qualidade e rapidez e agilidade no serviço de transporte público, esqueçam, ele nunca vai usar essa viatura, nunca vai fazer o uso pleno desse transporte. Portanto, o sucesso de uma primeira geração ou de uma segunda geração agora está na forma como nós vamos conseguir convencer os utilizadores a usar os transportes públicos. Essa é que é a grande chave. Falamos mais à frente sobre isso. Vamos falar no segundo da ronda, é o futuro, precisamente. Obrigada. Senhor Engenheiro, Rival Esteves, a mesma pergunta. Como está a gestão da mobilidade neste momento e quanto importante é o contrato de serviço público que tem neste momento em vigor, lições aprendidas e o que é que vamos alterar com essas lições aprendidas no contrato de segunda geração? Muito boa tarde a todas e a todos, muito gosto de estar aqui, um beijinho à nossa moderadora, um abraço aos nossos colegas de painel. Eu vim cá porque fui obrigado, recebi uma ordem da Presidente Ana Paula Vitorino e, portanto, não me é dado o direito de recusar as ordens da nossa Presidente da Autoridade e, portanto, que aqui estou sem almoçar, mas feliz por um dia me pagaram um faustoso almoço para me compensar. Um gosto grande em partilhar convosco enfim, 2 ou 3 reflexões sobre estas matérias tão importantes e tão pertinentes do nosso tempo, à volta das quais se mente imenso, à volta das quais há um desfazamento entre o discurso político e a ação prática no território, e precisamos todos de nos juntar a discutir esta matéria para conseguirmos dar à pátria aquilo que a pátria está com dificuldade de ter. É aplicar no todo o território nacional um quadro legal muito bem pensado. São raras as reformas profundas como esta, em que 2 governos que sucedem de matriz partidária completamente diferente a assumem e a mantêm, mas a verdade é que estamos com dificuldade de ter a materialização no todo do território desta operação tão importante. E a primeira importância, aliás eu gosto muito de dar nota de que este processo não foi exatamente uma transferência de competência, foi um atirar de competência. Porque a competência estava a algures na capital, no nosso instituto, à data, com as competências que tinha, e de repente a lei atirou-nos a competência. Nós não recebemos um dossiê, nós não recebemos um papelinho que fosse
com notas sumárias sobre o que é que estava a passar com as nossas licenças. Nós não recebemos nenhum relatório de análise das operações de transporte, no nosso caso, da NUT 3 da região de Aveiro, agora gerida pela Comunidade Municipal da região de Aveiro, que é quem é a autoridade regional de transporte. Portanto, a competência foi atirada. E como foi atirada, uma primeira fase foi olhar, tirar a fotografia. O que é que se passa aqui? Olhando ao território e à operação. Enfim, com limitações, que obviamente nós também estávamos a aprender. Não tínhamos experiência nesta matéria. No nosso caso, são 11 municípios. Apenas o município de Aveiro tinha experiência na gestão de transportes públicos municipais. Continuamos a ser a autoridade municipal de transporte. Portanto, a parte municipal de Aveiro está na Câmara, todas as outras 10 e as intermunicipais estão com a comunidade. Isto apenas por questões de tempo. Eu cheguei à Câmara há 10 anos, tinha uma Câmara falida, corrupta, cheia de problemas e, portanto, foi pôr um ponto de ordem e um deles foi acabar com a empresa de transportes. Tinha o triplo dos funcionários que precisava, dava 2,5 milhões de euros de prejuízo por ano, enfim, uma coisa do outro mundo, só tinha uma solução, era acabou com aquilo. Portanto, acabámos, num processo muito doloroso, fizemos um concurso e tivemos a felicidade de termos um operador muito bom, chama-se, pertence ao grupo Transdev, mas que ainda hoje não apanhou o jeito total, já lá vou. E na parte intermunicipal tudo foi muito mais complicado, porque não tínhamos o histórico, não é? Enquanto na Câmara tínhamos o histórico, só tínhamos que passar de mau a razoável e bom e ir fazendo a evolução qualitativa. Na lógica dos outros municípios e na intermunicipal, nada. E, portanto, lá procurámos perceber o que é que se passava, desenhar os cadernos de encargos, lançar um primeiro concurso, correu mal, ninguém se interessou, falámos com o mercado, reunimos com toda a gente, uma coisa perigosíssima num país como o nosso, gente de gestor público, reunir com o mercado para perceber o que é que o mercado nos diz, porque é que não vem ao concurso, um perigo à nação, e nós todos que somos telemóveis sob escuta, faço ideia o que é que por aí andará, mas enfim, a vida é feita de riscos, e portanto lá procurámos perceber melhor o mercado das exigências, onde é que estavam as insuficiências do nosso caderno de encargos, e vamos embora para um segundo concurso. Surpresa para toda a gente, o mercado instalado continuou a achar que o caderno era insuficiente, não havia sustentabilidade económica para a operação e não veio. Surpresa! Há uns rapazes israelitas, era uma coisa não está nada na moda, uma família palestiniana que é dona de um grupo empresarial israelita, que é um dos maiores operadores de transporte em Israel, chama-se Afifi, e surpresa para toda a gente, o mercado ficou de boca aberta porque o grupo Afifi decidiu vir para Portugal, gostam imenso de Portugal, gente superiormente inteligente, e veio ao primeiro concurso. O da Aveiro foi o primeiro concurso, e eles estão numa lógica que querem em 10 anos ser um dos 3 maiores operadores de transportes em Portugal, é a aposta deles, e portanto foi o primeiro que lhes apareceu, e ganharam, com mérito porque ganharam, cumpriam o caderno de encargos, portanto adjudicámos em preceito do cumprimento do caderno, com o demérito de não terem concorrência, porque não tivemos segundo concorrente, só tivemos um. Porquê? Porque o outro mercado instalado ainda achava que era pouco. Tínhamos que pagar mais, tínhamos que financiar mais. E é aqui que está duas das minhas notas sobre o que é que estamos a aprender para fazer melhor na próxima. Portanto, temos uma operação municipal com 7 anos, temos uma operação intermunicipal que integra as outras 10 municipais com 5 meses, jovem. Tivemos as dores das transições. Quem não tem dores de transição, só quem não faz transição. É uma coisa que precisávamos de fazer uma ação de formação aos nossos jornalistas para que eles percebam bem o que é mudar de operador. É uma coisa brutal, de uma violência, de uma dificuldade incomensurável. E, portanto, esta coisa de que no dia 1º falhou o autocarro ABCD é, obviamente, de quem não vive o mundo real. É inevitável, é obrigatório. Nomeadamente, quando a base de informação que se tem é nula. E, portanto, a primeira nota é esta. É que a vantagem deste grupo, deste primeiro contrato, desta primeira geração, é um conhecimento da realidade. Nós agora conhecemos a realidade. A gestão é de proximidade, nós controlamos os operadores. Eu participei em tantos painéis de discussão por esse país, quando estávamos a discutir o início da legislação, os operadores todos chateados,
E eu dizer, não se chateiem, porque finalmente vocês vão ter quem tome conta de vocês, que é uma coisa porreira na vida. E toda a gente que se porta bem, gosta imenso que alguém tome conta de nós. É uma delícia. Nós sabemos que alguém está a tomar conta de nós. É um bocado chato quando nós não nos portamos bem, claro. Mas o pressuposto, esse pressuposto de cumprimento e de qualidade. Onde é que estão os dois problemas centrais, na minha opinião, que temos que pensar neles, discutir como equipa que todos somos? A autoridade, os operadores, as várias autoridades, nacional, regional, municipal, as nossas empresas operadoras, temos que discutir isto. Não interessa a dimensão comercial de uma operação. Eu venho das empresas, eu sou funcionário público por empréstimo, com muito gosto, e não percebo uma operação em que não se tem que lutar comercialmente por esta operação. O autocarro leva gente porreiro, não leva gente porreiro, porque os mecanismos que temos sempre garantem um dinheirinho que vem daqui, ou vem daquela, do orçamento municipal, do PARTE, do ProTransP, sei lá de onde. Agora inventaram também os passos gratuitos, que acho uma monstruosidade, mas enfim, viva a nação, saiu a portaria agora no dia 5 de janeiro, está em vigor desde o dia 1, e toda a gente louca, como é que vai fazer isto? Como é que se vai acabar com a mentira da malta que tirou um passe, que não anda no autocarro? Para terem uma noção, nos passos escolares de Aveiro, 50% dos alunos não usam. E dos outros 50%, usam menos de 70%. E nós, obviamente, pagamos o passe por completo. Mas isso, lá iremos. Primeira questão, não há dimensão comercial. Nós todos, titulares da operação e operador, temos que lutar pela viabilidade comercial. Conquistar clientes para o transporte público tem que ser importante, necessário para todos, porque senão este exercício da transição não se faz completamente. Segundo, a tecnologia da informação. Nós ainda hoje, 7 anos de operação, não temos a informação com qualidade, não temos a informação online, número de passageiros, prontidão, etc. E, coitados dos israelitas, o martírio que andam. E quando uma empresa tem 2 sistemas de software de bilhética e não consegue sequer que um comunique com o outro para que haja a transmodalidade da rede municipal com a intermunicipal, é o cúmulo quando nós hoje achamos que a malta já tem uma qualidade a este nível brutal. Portanto, são matérias muito importantes para irmos para a segunda geração. Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente. Iria passar agora a palavra ao engenheiro Nuno Canta, aqui com uma realidade um bocadinho diferente, uma vez que o município do Montijo delegou a sua competência em termos de mobilidade na área metropolitana de Lisboa. O que lhe pergunto é, enquanto cliente desse serviço, que análise pode partilhar connosco, que mais-valias trouxe esta nova lei também para o município do Montijo? Muito bem, muito obrigado. Primeiro que tudo queria agradecer, como é claro, o convite para estar presente, em particular à engenheira Ana Paula Vitorino, que é uma velha amiga aqui do nosso distrito e também, eu sei, mas a velha no sentido de amizade, porque juventude é outra, a juventude física é outra. Mas também, como é claro, cumprimentar também os meus colegas que estão aqui connosco e obviamente que estão aqui a partilhar com toda a audiência as suas experiências e já agora também cumprimentar todos os oradores, as pessoas que contribuem, como é evidente, para a nação, como dizia aqui o Rival Esteves, com a sua visão do problema e também com contributos, esperamos nós, capazes de ir alterando a nossa realidade. Eu primeiro que tudo queria dizer, e depois no futuro já irei tecer mais comentários sobre isso, nós nas cidades, como dizia bem há pouco o nosso keynote speaker, nós temos efetivamente uma convergência de grandes problemas, uma complexidade de problemas muito grandes, dos quais se inclui o transporte, mas não só. Eu diria que são problemas todos eles muito ligados à circulação e à circulação de várias matérias. A água, nós recentemente com as grandes chuvadas verificámos que havia cheias urbanas. Então a circulação da água é um problema também, a circulação de pessoas, mas não só, também a circulação de bens e de matérias-primas, que evidentemente são necessárias ao funcionamento de um ecossistema urbano e que muitas das vezes vêm de quilómetros bastante alargados em termos da sua proveniência. Por exemplo, só para termos aqui uma pequena percepção, uma vez que eu e o Rival somos da agricultura, não é? Só para termos uma percepção de que a área metropolitana de Lisboa, em termos da sua bacia
de produção de alimentos vai hoje até ao litoral alentejano. E, portanto, isto cria, como é claro, numa região tão densamente povoada e tão alargada, de quase 3 milhões de habitantes, cria efetivamente problemas, para não chamar a palavra crise, porque nós verdadeiramente temos isso. Ora, nós confrontados em Lisboa com este problema, e todos os municípios aí nesse sentido tiveram uma convergência de todas as forças políticas que temos de sensibilidades na área metropolitana de Lisboa, convergimos no sentido de uma ideia de criarmos efetivamente um sistema de transportes integrado entre o intermunicipal e o municipal, daí a nossa delegação da competência municipal na região de Lisboa, ou na área metropolitana de Lisboa, e foi efetivamente a construção praticamente do zero de todo um sistema de transportes que até àquela altura era completamente observado de forma parcial. Quer dizer, o Montijo tinha algumas ligações com outras localidades aqui do Sul, não muito mais com isso que isso, depois veio a Ponte Vasco da Gama, passámos a ligar a Lisboa, mas na verdade eram sistemas muito limitados na sua ligação e durante muito tempo, mesmo depois da grande medida social dos chamados passos sociais que foram implementados em Portugal, efetivamente nós continuámos a ter graves dificuldades de mobilidade das pessoas e vamos lá dizer, neste contexto que estou a falar, de uma cidade cada vez ter mais uma amplitude maior e de se estender completamente o território. Ora bem, e essa foi uma visão que partilhámos todos. Aqui quero dizer, mais uma vez reforçar, todas as forças políticas desta região de Lisboa e construímos um sistema que, do nosso ponto de vista, tem grandes virtualidades. A primeira foi a construção logo de uma autoridade também metropolitana de transportes, que evidentemente permite a regulação. Aquilo que o Ribal Esteves há pouco falava sobre quais são os resultados de uma empresa, quais são os resultados de um sistema de transportes. E isso foi fundamental, obviamente em articulação com a autoridade de transportes. Mas depois criámos também uma empresa que é a Transportes Metropolitanos de Lisboa, a TML, como agora se designamos, ou a Carris Metropolitana. Foi também uma situação muito importante, que aliás eu vejo ali ao fundo o nosso Presidente, a quem cumprimento também. E como é claro, este foi um processo que, como se começou praticamente do zero, teve muitas incompreensões. O Ribal falava de falha um autocarro, às vezes para nós já não era só um autocarro, falhou muitas vezes a não existência de motoristas para os autocarros, que é um problema que passamos ao lado, mas foi um problema gravíssimo, inicial. Nós também, por acaso, tivemos a felicidade no nosso lote de transportes que nos coube, efetivamente, que é o lote 4, que compreende Montijo, Alcochete, Palmela, Setúbal e também a Moita, já agora, e faz interligação aqui com o Barreiro. Efetivamente, tivemos também uma surpresa, tivemos uma empresa nova, não é israelita, como aqui no Ribal, mas é espanhola. E, no fundo, também é um operador grande de transportes a nível europeu e que para aqui quis vir e tivemos a felicidade, é uma felicidade, quero dizer aqui a todos, de fazer um investimento significativo em novos autocarros, em particular em autocarros com mobilidade descarbonizada. E, portanto, nós tivemos esta facilidade, mas este processo inicial, como todos compreendem, há pouco falávamos aqui do Ribal de mudar de operador, aqui foi criar tudo de novo e isso criou imensas incompreensões nas populações, o que é natural, o que é normal, mas no fundo, hoje em dia, passado um ano e alguns meses, nós temos um sistema já bastante consolidado, com muita, vamos lá dizer, com muita previsibilidade, que é muito importante para os sistemas de transportes, e já, do meu ponto de vista, com alguma eficiência, garantindo efetivamente um crescimento que, após a pandemia, porque depois no meio disto tudo ainda tivemos um problema que estamos todos aqui, como dizia o Ribal, não falamos toda a verdade, mas temos que o dizer, tivemos um problema gravíssimo que foi a quebra abrupta de passageiros durante o período da pandemia. Nós tivemos uma quebra abrupta que ainda nós estamos para ver as consequências financeiras nos sistemas no futuro, porque isso vai ser, novamente, também ter que ser abordado por todos aqueles que compreendem a articulação do transporte público nas regiões de Lisboa e também nas CIM, como aqui representou o Ribal. E nesse sentido, efetivamente, há este problema que vamos todos ter que enfrentar. Mas tivemos, depois dessa crise, que foi praticamente uma queda, caiu para metade, eu diria para baixo de metade, em termos de passageiros, o que criou em causa, criou um problema gravíssimo de sustentabilidade financeira, incluindo num sistema que estava a ser criado.
mas que na verdade agora chegamos já quase à volta dos 30% aqui nesta região do lote 4. Portanto, para dar essa perspectiva, nós temos uma perspectiva bastante positiva desta, não só da descentralização para a Autoridade Metropolitana de Transportes, para a área metropolitana de Lisboa, a criação de uma visão integrada do transporte público ou transporte coletivo, se quisermos chamar, na região de Lisboa, que permite viajarmos desde Setúbal até Mafra, com um passe de 40 euros. Eu recordo aqui que o passe do Montijo L123 para Lisboa só, para o centro de Lisboa, era 140 euros, aproximadamente, não sei se até mais, e, portanto, nós reduzimos essa carga tarifária para os 40 euros e em cada um dos municípios, dentro da competência, vamos lá dizer, municipal. Esse passe ficou pelos 30 euros. Isto é um ganho significativo para as populações, é um ganho significativo para as famílias e é um ganho significativo para tentar resolver e ultrapassar esta crise que as cidades têm de irem crescendo em mancha de óleo e, com isso, terem consequências na sua alimentação, no fornecimento de bens e também no transporte de passageiros. Portanto, a nossa perspectiva é esta e é positiva, e queria deixar aqui a todas as CIMs, e já agora a CIM do Rio Bausteve, que a integração do municipal e do intermunicipal é, eu acho que, estratégica para uma maior coordenação entre os tais dois programas informáticos. Muito obrigada. Já estamos um bocadinho. Ora bem, quem me ajuda? Aqueles 29 minutos é o tempo que ainda temos, é isso? Perfeito, perfeito. Sr. Presidente da Carris, Dr. Pedro Bogas, aqui outra dimensão na nossa discussão, que é, temos a Carris de Lisboa como operador interno. A responsabilidade de gerir a cidade há mais de 150 anos e é dos municípios portugueses melhor dotado em termos de frota descarbonizada já. A pergunta é exatamente a mesma, que é, enquanto operador interno, que também tem um contrato que tem que gerir e está a fazê-lo, que avaliação faz e que perspectivas, lições aprendidas no sentido de criarmos então os novos contratos de segunda geração que vão mais de encontro às necessidades dos nossos passageiros clientes, que é o que nós queremos trazer para o transporte público. Muito obrigado, Cristina. Antes de mais, boa tarde a todos, também aos meus ilustres colegas de painel. Agradeço este convite à AMT e muito em particular da Sra. Presidente da AMT, que é uma pessoa por quem tenho uma enorme consideração e admiração, foi a pessoa que me trouxe para o setor há quase 20 anos. Esta oportunidade que é dada à Carris é relevante para nós podermos comunicar aquilo que estamos a fazer no âmbito da mobilidade sustentável. No que diz respeito à avaliação, ao balanço do contrato de primeira geração, para nós é ingrato fazer esse balanço. Como dizia e bem a Cristina, a Carris tem 151 anos e há 151 anos que opera no mesmo âmbito geográfico. Já passou por vários quadros e vários regimes de concessão, já foi uma empresa privada até 1973, foi depois uma empresa pública no setor empresarial do Estado e é agora uma empresa pública no setor empresarial local e, portanto, já passámos por inúmeras realidades em termos de quadro regulatório. No que diz respeito ao contrato atual, este contrato é de 2015, na verdade ele é uma alteração do contrato de 1973, mas foi uma alteração global que foi feita em 2015, num quadro diferente. Ele não é um contrato de primeira geração de Tucur, porque ele é um contrato que nasce no quadro da subconcessão da operação da Carris, que na altura se pretendia fazer e que os concursos na altura decorreu e o contrato foi celebrado, e portanto só em 2017 é que é feita uma alteração do contrato que o aproxima deste regime atual. Só que essa alteração foi feita também num quadro muito específico, que foi da municipalização. E, portanto, para nós, o balanço que podemos fazer mais honesto é o balanço global do que foi a municipalização para a Carris. E foi, de facto, muitíssimo relevante, porque, desde logo, a dívida de 700 e tal milhões de euros que a Carris tinha ficou parqueada no Estado e, portanto, a sustentabilidade financeira da Carris, a partir desse momento, a sua saúde financeira foi logo diferente a partir do processo de municipalização. Para além do mais, também ficou regulada
com outra estabilidade e com outra objetividade a compensação pelas obrigações de serviço público, a nossa COSP, e a partir de 2019 a introdução do PART também veio aumentar os nossos rendimentos e, portanto, aumentar a capacidade financeira da Carris e a sua sustentabilidade, e isso traduziu-se desde logo na possibilidade de ter um plano de investimentos como nunca a Carris tinha tido e que eu julgo que a nível nacional é o mais ambicioso neste setor e nesta área. O plano de investimentos da Carris começou por apostar na renovação da frota, fortemente na renovação da frota, onde ainda há aposta, mas a partir do plano de empresa recentemente aprovado, este plano que é o plano 24-27, com o horizonte 27, passou também a apostar fortemente nos novos empreendimentos. A Carris já há várias décadas que não atuou sempre como um operador de transportes, focado na operação, mas não tanto como um gestor de infraestruturas. E nós também temos uma rede de infraestruturas, à nossa dimensão, que é a rede de elétricos, e há uma aposta muito forte da Carris no elétrico rápido. Recentemente adquirimos 15 novos elétricos que estão a chegar, faltam só 3 veículos. Foi um investimento de 40,4 milhões de euros, que à escala da Carris é um grande investimento e que felizmente vai ser, ao que tudo indica, pelo menos tivemos agora essa aprovação também com participado pelo POCUR, inicialmente não estava candidatado, mas foi um processo longo e agradecemos imenso a compreensão quer do POCUR, quer também a colaboração que o Governo também nos deu nesta matéria, e a nossa intenção é a de expandir a nossa rede de elétricos rápidos na cidade. Mas voltando ainda à renovação da frota, este plano, com o Horizonte 27, como dizia há pouco, pressupõe um investimento de 170 milhões de euros. Nós estamos a renovar não só a frota, nós estamos a requalificar a nossa frota, porque é preciso compreender essa realidade. Nós não estamos só a substituir autocarros velhos por autocarros novos, como se fazia no passado, nós estamos a substituir autocarros velhos a diesel, autocarros poluentes, por autocarros a energias limpas. É evidente que estamos ainda a comprar autocarros a gás, mas também estamos a comprar autocarros elétricos. Ainda agora recebemos, no mês de dezembro, 30 autocarros novos elétricos da Caetano Bus. Penso que está a entrar na segunda ronda. Mas só para não se repetir. Sim. Não, mas eu também para a segunda ronda depois também tenho informação a dar. O que quer dizer é que todo este plano de investimento, e na segunda ronda para falar mais no que estamos a perspectivar a fazer e nas obrigações públicas de serviço verde, mas todo este investimento, que é fundamental com vista à descarbonização, só foi possível e só é possível por força deste novo quadro de contratualização. Sem a contratualização do serviço público, nos moldes em que foi feita, independentemente das ineficiências que possam existir ou das insuficiências ainda nestes contratos de primeira geração, e por isso, claro, que a segunda geração é uma geração que visa essencialmente e principalmente melhorar aquilo que os contratos de primeira geração ainda não conseguiram corresponder, mas graças a essa alteração contratual, à estabilidade que trouxe ao quadro de financiamento, é que foi possível à Carris poder traçar estes objetivos e estar a concretizá-los. Caso contrário, não teria sido possível. Só para concluir, nós em 2027, se tudo correr bem, com certeza que vai tudo correr bem, vamos ter quase 90% da nossa frota em energias limpas. Estamos a falar de uma aquisição de aproximadamente mais 400 autocarros. E, portanto, este esforço de financiamento é muito significativo, é um passo importante para uma empresa que quer estar na vanguarda e ser um exemplo a nível nacional em todo este processo de descarbonização e, portanto, para nós isso só é possível graças ao novo quadro regulatório. Muito bem. Depois desta primeira ronda com entusiasmo e brilho, com que todos nos brindaram com o que de bom e menos bom está a acontecer para oferecer mobilidade todos os dias, tal como eu vos tinha dito há pouco, agora vamos um bocadinho sentir o perfume do futuro, como eu costumo dizer. Futuro esse da mobilidade
que está marcado indelevelmente por ter de responder a mobilidade que se pretende sustentável a um turbilhão de transições em que ela cruza todos eles. Estou a falar-vos, e já tínhamos abordado o tema, um bocadinho da transição climática que todos temos que dar resposta e a preocupação do planeta Terra não aumentar a temperatura acima dos 2 graus centígrados, preferencialmente irmos para os 1,5, a transição ambiental, que temos que reduzir os gases com efeito de estufa, ditado pelo Pacto Ecológico Europeu e, no caso dos transportes, em 40% até 2030, face a 2005. Temos a transição, já falei da climática, já falei da ambiental, já falei também a transição energética, que o mix das energias renováveis tem que aumentar, e finalmente a transição digital e a automatização. Tudo isto a mobilidade vai ter que dizer presente. Tudo isto a mobilidade vai ter que dizer presente e vai ter que um desafio adicional, é dizer presente sem deixar ninguém para trás. Nós temos que, com tudo isto a acontecer, também induzir comportamentos, proporcionar escolhas, e como dizia a nossa Presidente esta manhã, nós temos que proporcionar escolhas para que não fique ninguém para trás, para que não criemos aqui o conceito de pobreza de mobilidade. Como é que tudo isto pode ser feito? Como é que, na vossa perspectiva, deve ser feito? O que é que vocês já estão a fazer para dar resposta a este desafio que nos convoca a todos enquanto entidades, todos enquanto cidadãos? É a missão do século. Senhor Presidente, começaria de novo por si. Calculei que fosse o primeiro, seguindo a lógica do... Muito obrigado. Bom, não deixar ninguém para trás. É importante, quando se definem estas políticas, eu vou tentar ser rápido, porque não temos muito tempo, mas vou tentar ser muito objetivo. Quando se definem estas políticas, é preciso percebermos bem onde queremos aplicar essas características. E hoje de manhã, aqui no painel, falamos, ou alguém falou, e bem, que não se podem criar regulamentos para termos uma aplicabilidade de igual forma em todo o território. É preciso conhecer muito bem o território. Para quem conhece, por exemplo, o Funchal ou a Madeira, sabe que é uma região muito diferente do aquilo que se passa no Alentejo, ou que se passa noutra região qualquer. Nós, no Funchal, por exemplo, só para termos uma noção, nós temos 45% da população de toda a região. Nós representamos, ou temos 10% da área total geográfica, mas 10% leva com 45% da população. Temos 1.400 pessoas por metro quadrado, enquanto a média regional são 300 pessoas por metro quadrado. Temos uma população envelhecida, que está a envelhecer. Daí termos feito um acréscimo à política regional de agora permitir que os jovens até aos 23 anos tivessem a utilização gratuita dos transportes e também a pessoas com mais de 65 anos. Nós acrescentamos e oferecemos, o Conselho do Funchal ofereceu, para todas as pessoas que têm mais de 75 anos, oferecemos 4 passagens mensais de utilização de táxis. Isto porque não conta aquilo que o Ribel dizia há pouco, e bem, eu também sou contra a gratuitidade dos serviços, mas para estimular a saída das pessoas de casa, a verdadeira mobilidade, para não deixar ninguém pobre em termos de mobilidade. E é preciso introduzirmos estes conceitos também na nova geração, porque há 30 anos atrás, quando se falava em transportes públicos, geralmente associávamos a utilização do transporte público a pessoas com menos capacidade financeira, eram pessoas que não se podiam deslocar em viatura própria. Hoje, esse conceito tem obrigatoriamente que ser alterado. Nós hoje fomenta-se a utilização do transporte público, porque em termos de mobilidade não temos outra alternativa e mesmo de forma independente da sua capacidade financeira, é positivo que todos nós utilizemos o transporte público. Mas isso só se consegue se formos eficientes, rápidos, com qualidade. O que dizíamos há pouco, e o Ribal dizia que era uma dificuldade no seu conselho, tem que haver uma capacidade de recolher a informação diária, on real time, portanto, em cima do acontecimento, fazer uma gestão atempada, bem feita, termos a capacidade de chegar mais rápido às pessoas, delas poderem fazer uma gestão
partilhada. O Governo Regional, ou a Madeira, só para termos uma noção, investe 34 milhões de euros nesta política de transportes, com indemnizações compensatórias, com apoios. Enfim, nem vou entrar aqui numa questão política, não interessa. De manhã a senhora Presidente da AMT falava e bem no princípio da continuidade territorial, da coesão social. Todo este investimento tem sido feito à conta do orçamento regional. Não tem havido, claro que há fundos comunitários, onde nós todos, o país todo, vai buscar essa fonte de receitas e beneficia, mas devíamos de olhar para o país de uma forma um bocadinho diferente. Não vou entrar aqui, nem é para isso que estamos hoje aqui a falar, só quero dizer que esta política de transportes públicos passa obrigatoriamente pelo incentivo e utilização de viaturas menos poluentes, mas transporte público, não por ser gratuito, mas como incentivo a deixar as viaturas em casa, as viaturas privadas. O Concelho do Funchal, por exemplo, só para termos uma noção, tem 105 mil habitantes. Para além dos 105 mil habitantes, nós temos mais de 100 mil turistas que estão na nossa cidade. Portanto, nós temos diariamente mais entre 200 a 230 mil pessoas diariamente que usam as nossas infraestruturas. Para quem conhece o Funchal, nós não podemos crescer nem para o lado, nem para a frente, nem para cima. Portanto, as ruas são como são, ponto. Houve, em tempos, alguém iluminado que estava na Câmara do Funchal que resolveu fechar artérias para construir ciclovias, foi o caos total em termos de transporte. É evidente que nos livros e nos cadernos europeus era bonito dizer que a cidade do Funchal tinha aderido às ciclovias e que tudo funcionava de forma muito bonita. Mas não funciona na prática, porque as pessoas não podem ir a pé, nem de bicicleta, subir ruas com uma inclinação de 30% e 40%. Portanto, ponto final, passamos essa fase. Quanto à política de transportes que nós estamos agora a fazer para uma segunda geração, naturalmente que temos uma palavra de incentivo para os jovens, é preciso incentivar os nossos jovens, mas para incentivar os jovens temos que lhes dar mais frequência de transporte, menos espera nas estações de autocarros. Eu vou dar um exemplo concreto. Há dias dizia ao meu filho, um dos meus filhos, tem 4, mas dizia a um deles: Pedro, vai transporte para a escola, apanha o autocarro. E ele dizia-me: ó pai, eu tentei apanhar o autocarro, mas já ia cheio. Então apanhavas o segundo, esperavas um bocadinho. Pai, não posso esperar 40 minutos. Dizer a um jovem de 15 anos para esperar 40 minutos por um autocarro, esqueçam. Ninguém vai fazer isso. Portanto, ou damos frequência, rapidez de serviço, qualidade, conforto, Wi-Fi dentro dos autocarros e, naturalmente, incentivar que também os estrangeiros o façam, já nos países deles eles o fazem, portanto, é de forma segura, rápida e eficaz. Isto tem um custo? Tem. Deve ser o Estado a comparticipar. Julgo que nesta fase devemos ser nós a comparticipar, tendo como vantagem a menor utilização e a menor carga de tráfego automóvel dentro das nossas cidades. Uma coisa não é compatível com a outra, mas temos que fazer opções. Isto para não falar noutras medidas de mobilidade que estamos a fazer, mesmo para mobilidade reduzida, ou com sensores, ou com controle de tráfego. Enfim, podia estar aqui algum tempo a falar sobre a nossa realidade, não temos tempo para isso, mas diria que a cidade do Funchal e, neste momento, a região autónoma da Madeira estão preparadas e estão ao mais alto nível para dar resposta a este problema que hoje é do país. Muito obrigado. Muito obrigada. Engenheiro Ribostez, exatamente a mesma pergunta. Que futuro? Olha, esta, em primeiro lugar, deixar claro que esta é uma área de investimento para todos nós, como é evidente, a nível municipal, regional, nacional, esta é uma área de investimento. Não há sobre isso qualquer dúvida. Todo aquilo que são todos os sistemas urbanos são áreas de investimento, como é evidente, de investimento público, e tem que continuar a ser. Sobre isto estamos claros. Eu sempre luto muito e acho que a segunda geração de contratos tem que cuidar disso. Eu, por exemplo, tenho muita pena dos vereadores da oposição na Câmara de Aveiro, quando levo os mapas para eles perceberem aqueles mapas que nós temos que fazer para a AMT do financiamento, justificar o que é que estamos a aplicar do parque, coitado, eles não conseguem sequer ler, eles não são profissionais, não estão a tempo inteiro. É tão complexo todo o sistema e nós temos que dar a volta a isto. É preciso uma simplificação administrativa radical
nesta área, porque de facto a complexidade é demais. É demais para todos nós, e os profissionais que trabalham nesta área sabem isto bem. Agora, esta é uma nota clara, esta é uma área de investimento. Ponto 1. Ponto 2. É uma área muito importante em termos de instrumento de educação, sensibilização ambiental e mobilização das pessoas para a causa. Todos nós temos um contributo para dar, claro, não vale a pena individualizarmos o contributo, senão vamos achar que o meu contributo é tão ridículo que não é preciso. Esse caminho é um caminho perigosíssimo, é exatamente o outro caminho. Cada um dos pequenos contributos é que faz um contributo relevante, e os transportes têm essa condição. São uma operação de marketing que está todos os dias aos olhos de toda a gente. No nosso caso, nós temos 3 operações. A operação normal dos transportes rodoviários municipais. Começámos com 0 viaturas elétricas, foi feito um concurso, tivemos a felicidade, como nós não protegemos as empresas portuguesas nos concursos públicos, como faz, por exemplo, o nosso país vizinho. No nosso caso tivemos a felicidade, o nosso concessionário, porque é ele, o investimento é dele, de termos uma empresa portuguesa que ganhou, Caetano Bus ganhou o concurso, financiada pela parte que a regra manda pelo POCUR. E depois passámos um ano a mentir ao povo, porque há uma empresa em Portugal que, sendo privada, manda mais que qualquer setor público e ninguém manda nela, e é gestora das nossas concessões de distribuição de energia, e demorou um ano a instalar um PT para que aqueles 3 autocarros pudessem ser carregados numa rede elétrica. Então o que é que a gente andou a mentir? Era um gerador diesel que produzia energia para carregar os 3 autocarros elétricos. Demoramos um ano a resolver o problema. Depois chegou um quarto e agora tivemos uma segunda operação, um grande investimento do nosso concessionário, também apoiado pelo POCUR, e entraram em operação agora em novembro mais 10. Portanto, hoje já quase 50% da frota é elétrica e vamos continuar neste processo. E depois o nosso famoso, embora ainda não pode ser usado comercialmente, está naqueles milhares de testes, o nosso ferryboat elétrico, tem esse nome encantador que é o Salicórnia. Também tivemos a felicidade de ter uma empresa portuguesa que ganhou o concurso, a Navaltagos do Grupo ETE, e embora a maior parte é incorporação portuguesa, mas depois temos ali uma operação complexa, porque os sistemas de baterias são alemãs, o sistema de propulsão é dinamarquês e o sistema de carregamento é norueguês. E temos que pôr aquela coisa toda, e depois cada inspetor de cada componente tem que ir lá certificar que a sua está bem, que se relaciona com as outras bem, e portanto andamos lá cheios de testes e vistorias, e licenciar uma casa já não é fácil, licenciar um navio, e de cima elétrico é uma tormenta. E o investimento, porque é sempre bom nós falarmos no investimento, porque andamos numa luta há muito tempo na nossa União Europeia, que é uma ajuda fundamental para isto, mas tendo consciência que o cofinanciamento, sendo de 85%, é só da componente da diferença. O meu ferryboat custava 5 milhões de euros, fosse motores de combustão, custa 5,5 ou 6 milhões com motores elétricos. Só me cofinanciam a diferença. Não, no sistema de carregamento, cofinanciam tudo. Conclusão, um investimento de 9 milhões tem um cofinanciamento de 2,5 milhões. E, portanto, é preciso uma entidade com muita capacidade financeira para jogar este jogo, porque a transição justa que temos em curso é muito importante, mas é bom termos consciência que ela tem muito pouco dinheiro. Os fundos comunitários portugueses do Fundo de Transição Justa são só 200 milhões de euros no quadro atual. É muito pouco. É por isso que eu sempre gosto de saudar os resultados da COP28, eventualmente por ter sido no Dubai, tirou a primeira vez uma conclusão decente, que as COPs ultimamente, nos últimos anos, desde a de Paris, andam sempre a mentir, não é? Que é esta evolução que o mundo tem que fazer num mix energético para que a transição seja verdadeiramente sustentável em termos ambientais, sociais e económicos. E a outra parte do turismo. Aveiro tem aquela coisa dos passeios de moliceiro nos canais urbanos, são 1.200.000 pessoas que ali passam, e nós dissemos aos nossos concessionários, vamos tirar os motores de combustão e em 2 anos vamos embora ter toda a gente de motores elétricos. Foi um deles que teve a ideia, que desenvolveu com um conjunto de empresas, depois foi uma empresa, enfim, alemã, que ganhou a dianteira, mas ainda hoje não conseguimos a certificação do sistema que está todo montado para poder começar a operar, porque isto é muito bonito ser inovador, mas depois a malta toda, os engenheiros, enfim, têm sempre aquelas
lógicas da segurança. Pronto, é preciso mais um disjuntor, é preciso mais uma caixinha para que a segurança... Pronto, coisas que são normais, mas quando se é inovador é duro. E depois temos de fazer isto com os vistos do Tribunal de Contas, cumprindo as regras da contratação. Claro. E não é fácil. Mas é por aqui que vamos, e eu gostava só de deixar esta nota de valorização desta dimensão de mobilização das atenções e das vontades que os sistemas de transporte público têm. Eu só contra em Aveiro bicicletas elétricas. Nós em Aveiro temos sistemas de bicicleta, paga, sharing, pago e não pago, temos os dois, mas somos contra elétricas, porque para nós bicicleta elétrica não existe, é uma mentira. Bicicleta elétrica é uma motoreta, né? E portanto, motoretas, pois com certeza, bicicleta é para usar o corpinho muito humano, bem. Aquilo é tudo plano e a malta tem que dar ao pedal, cultivar a saúde. Engenheiro Nuno Canta, bicicleta é para usar o corpinho. Sim, senhora, Em nossas ciclovias no Montijo. Sim, senhora. Nós dar aqui uma perspectiva de futuro também que eu considero importante. Bem, os meus dois antecessores já falaram nas responsabilidades nacionais, mas nós também temos que nunca esquecer a responsabilidade local. E como eu dizia há pouco, nós temos uma grande responsabilidade, os autarcas em Portugal têm uma grande responsabilidade com a questão que tem a ver com o planeamento da paisagem. O planeamento da paisagem é fundamental, há pouco falávamos aqui do tal plano de 5 dedos, o plano os fingers da Dinamarca, e efetivamente isso representa a importância das autarquias em todo este processo. Portanto, isto não é só apenas com os outros, é também connosco. E é por isso que isto é um problema complexo, porque a complexidade advém dos múltiplos atores, das múltiplas soluções e também das múltiplas capacidades que possamos ter em cada um dos territórios. Há pouco falava que nós nas cidades temos hoje, infelizmente, uma convergência de crises. E essas crises, como disse, têm a ver com a alimentação, têm a ver com os terrenos que eram anteriormente terrenos de produção agrícola, que estão hoje ocupados por habitação. A região de Lisboa é, aliás, um caso paradigmático nesse sentido e muitos dos nossos ecologistas, ao longo de décadas, têm levantado o problema. Por exemplo, só para termos uma ideia, sem querer aqui fazer nenhuma acusação concreta, mas os terrenos que foram ocupados em determinados municípios que são dos melhores do país não poderiam ser para a urbanização. E existem, basta estudar um pouco e observar um pouco os solos. Por isso nós temos vindo a alargar, como já disse há pouco, temos vindo a alargar sucessivamente a nossa bacia de produção de alimentos. Isto passa-se também na região de Aveiro, na região de Coimbra, onde os terrenos anteriormente agrícolas começam a ser envolvidos. Isso cria um problema imediatamente ao transporte de alimentos para as cidades. E cria um problema energético, primeiro que tudo. Depois o problema da energia. O problema da energia nos transportes é sempre, às vezes, uma falácia. Porque a energia tem que se ver a qualidade dessa energia. Isto não é só a energia. Não é só a energia, não é só a quantidade de energia que se coloca à disposição de cada um dos transportes ou de cada cidade. Há um outro elemento, uma outra dimensão importantíssima que tem a ver com a qualidade da energia. Nós temos calor, que é a energia com menor qualidade, e temos energia mais concentrada, por isso é que nós utilizamos na maior parte das vezes, estes 100 últimos anos, foi usado pela humanidade os combustíveis fósseis, que é uma concentração imensa de energia num produto que tem pouca ocupação. Estas coisas têm essa lógica. E, portanto, a substituição por outros modos de transporte, por outros motores, vai ser um grande desafio que tem que ter em conta esta qualidade da energia, que nem sempre é colocada em cima da mesa. Como dizia o Ribal, as bicicletas elétricas são umas motoretas, não são uma bicicleta. E por isso, esse elemento energético é uma questão também fundamental para as cidades e que não vai ser despicendo para a humanidade. Aliás, eu só chamava aqui a atenção para um grande autor destas áreas ecológicas, nós já temos um livro na Fundação Gulbenkian, de H.T. Odum, que é um homem importantíssimo e que faz um texto nos anos 80, fundamental para percebermos a crise de hoje. Chama-se The Proper Way Down. E aconselho a todos verem na internet, que esse texto é fácil de entender e percebe-se tudo isto que estou a dizer e as implicações que isso tem numa questão que disse. Como é que fazemos isto tudo sem criar injustiças sociais? E como dizia a engenheira Ana Paula Vitorino, é porque isto vai criar, inevitavelmente,
problemas de assimetria económica, problemas de acesso e, na maior parte das vezes, algumas situações deixar alguém para trás, infelizmente. E este é o grande desafio da complexidade dos sistemas das cidades. Como estou a dizer, e já disse há pouco no início, a cidade tem vários sistemas em funcionamento, um deles é o de transporte. Nós também somos educados, infelizmente, nas nossas universidades para olharmos as coisas por peças. Há bocado o Ribal, quando falava da montagem do barco, lembrou-me essa ideia. Nós montamos peças, mas isto não é uma peça, o que interessa é o conjunto. E o conjunto, o funcionamento de cada peça, em conjunto, elas funcionam de forma diferente, como cada peça funciona sozinha. E essa é a grande dificuldade que temos hoje na humanidade de enfrentar, como disse, estas crises. E estas crises enfrentam-se não é com os outros, é com as cidades. As cidades vão ser fundamentais para nós conseguirmos ter convergência política e também social, para podermos colocar ao serviço das pessoas. E nós queremos, e como eu ainda por cima sou de esquerda, tem que ser assim, para todas as pessoas. E eu sei, é social-democrata, eu sei, era uma provocação. E nesse sentido, é uma pequena provocação. E portanto, nesse sentido, nós vamos ter todos aqui, incluindo agora o Ribal e também o Funchal, vamos ter todos aqui um grande trabalho para conseguir, no fundo, responder a todos. Só deixo uma dificuldade para o futuro. Isto é uma situação complexa, com grandes dificuldades em conseguirmos o fazer e que, evidentemente, vamos fazendo progressivamente, de forma consistente, e acho que, voltando ao princípio do que disse, tudo o que fizemos na área metropolitana de Lisboa é um passo muito grande nesse sentido, no sentido de não deixar ninguém para trás, de responder a todos os mais afastados e os mais centrais, e com isso tornarmos de forma equitativa, inclusivamente com a Carris, de forma equitativa o acesso ao transporte público. Este vai ser os grandes desafios que vamos ter e, sobretudo, queria sublinhar que as cidades têm aqui um papel fundamental. Muito obrigado a todos e obrigado pelo convite. Obrigada também. Finalmente, descarbonizar, sem ninguém deixar ninguém para trás, Dr. Pedro Bogas, como é que a Carris, que estratégias, que planos para esse desígnio? O atual plano da Carris tem como mote a mobilidade inteligente do futuro, precisamente, e assenta em dois pilares, sustentabilidade, mas também na melhoria da eficiência e qualidade do serviço. A sustentabilidade é muito relevante e, em grande parte, estamos a atingi-la precisamente com todo este processo de renovação de frota, mas também com a nossa própria atividade. A nossa atividade é uma atividade fundamental para garantir a sustentabilidade na cidade de Lisboa. Só para terem uma ideia, a Carris retira diariamente aproximadamente 130 mil carros da cidade de Lisboa, só a Carris, fora o sistema. E, portanto, a nossa atividade também é ela muito importante para a sustentabilidade e temos que estimular precisamente a migração das pessoas do transporte individual para o transporte público. O nosso grande concorrente é o transporte individual, não são naturalmente os outros operadores. E como é que o podemos fazer? Para o fazer temos que melhorar a experiência de viagem, isso é que é fundamental. E para melhorar a experiência de viagem, nós decompusemos essa experiência em 6 momentos, consideramos os momentos-chave que têm que ser otimizados. Desde logo tem que haver uma boa oferta e, portanto, veículos, e nós estamos a apostar em veículos novos, confortáveis, e essa oferta deve ser uma oferta regular. Esse é o primeiro passo. Mas é também muito importante o planeamento da viagem. Antigamente os nossos passageiros, os nossos clientes, preocupavam-se pouco com o planeamento, que sabiam, tinham uma ideia dos horários, mas depois iam para a paragem e estavam à espera. As novas gerações, como foi dito, não estão para estar à espera. E, portanto, é fundamental ter esses instrumentos de planeamento. Temos a nossa aplicação que temos vindo a desenvolver, com novas funcionalidades, e temos também agora, através do Google, a possibilidade de fazer o acompanhamento em tempo real da nossa operação. Depois há um terceiro momento muito importante, que é a acessibilidade. A acessibilidade, que era a acessibilidade física, e isso também a renovação da frota vem criar novas oportunidades e vem tornar mais fácil essa acessibilidade, mas também a acessibilidade económica. E aí foi relevante, foi uma ajuda muito relevante que a Câmara Municipal de Lisboa nos deu com a gratuitidade, porque efetivamente foi captar 2 segmentos importantes para a nossa procura, mas muito em particular os jovens, porque os jovens são
o futuro da manhã e, portanto, é desde logo relevante fidelizá-los ao transporte público e esta medida foi uma medida que o próprio Governo também, felizmente, veio agora acompanhar. Mas a acessibilidade é também a acessibilidade ao serviço e aí a bilhética tem um papel relevante. Houve uma primeira revolução que foi a da bilhética sem contato, como sabem, mas agora nós queremos mais do que isso. Nós queremos quase a ausência da própria bilhética, ou seja, a possibilidade de termos suportes que são muito amigáveis para os nossos clientes e que permitem muito facilmente a intermodalidade. Nós estamos muito apostados. Durante este ano vamos iniciar a operação com o cartão bancário. Já temos inclusive um projeto piloto que está muito amadurecido, tivemos que proceder à substituição dos validadores na frota, mas como eu dizia há pouco, no primeiro semestre devemos ter o cartão bancário e também temos vindo a desenvolver com um parceiro nacional, a Via Verde, uma aplicação que permite também o acesso por telemóvel a quem tiver a aplicação da Via Verde. Mas depois há também um quarto elemento importante, que é o elemento humano, ou seja, os autocarros e os elétricos ainda não andam sozinhos. E essa é uma grande aposta que nós fazemos. A aposta da formação, da qualificação das pessoas é o mais determinante. A Carris, como eu dizia há pouco, tem 151 anos de história e deve-o muito aos seus trabalhadores, que foram sempre fundamentais para que a Carris pudesse ter o sucesso e notoriedade que hoje tem. Não é fácil hoje fazer esse recrutamento. Essa é uma novidade. Há 10 anos atrás, quando ia, por exemplo, ao ITP, os colegas, os operadores do Norte e do Centro da Europa já se queixavam bastante das dificuldades de recrutamento e nós, portugueses, estávamos tranquilos em relação a essa matéria. Hoje, não se passa de todo. Como se disse já hoje aqui, a TML teve que recrutar os operadores da TML tiveram que recrutar vários motoristas no Brasil, em Cabo Verde. Nós ainda não foi necessário, ainda continuamos a fazer um recrutamento nacional, que tem a vantagem de ser um recrutamento em que nós podemos ministrar toda a formação aos nossos tripulantes, mas temos tido dificuldades, tanto assim que este ano, como a meio do ano não conseguimos atingir as metas de contratação, tivemos que lançar um programa em que cada trabalhador que nos trouxesse um candidato que depois fosse aprovado recebia um bónus e foi assim que conseguimos ter muitos candidatos e ter uma grande base de recrutamento e cumprir as metas que estavam traçadas. É ainda importante que a viagem seja segura e nós temos um sistema certificado e, por último, estes 5 requisitos podem estar satisfeitos, eis ainda assim o transporte público não ser competitivo se ele não for feito de forma eficiente, isto é, num tempo de viagem eficiente. O tempo de viagem é muito relevante. Ora, nós na cidade de Lisboa temos algumas dificuldades, temos um plano para a criação de vários corredores base, mas a cidade, como sabem, está neste momento em obras, mas a nossa grande solução para melhorar o tempo de viagem é uma solução estrutural e passa pelo novo plano de rede. O plano de rede da Carris, a Rede 7, já tem aproximadamente 15 anos, é um plano que já está desatualizado face às várias dinâmicas de crescimento da cidade e, portanto, é necessário um novo plano de rede. E estamos a trabalhar ativamente nesse plano porque entendemos que só com o novo planeamento da nossa rede podemos dar essa resposta cabal relativamente à melhoria do tempo de viagem, da nossa velocidade comercial. Por último, há também a questão que eu referi há pouco dos empreendimentos. Ou seja, a Carris compreendeu, aliás tem a sua história que ensina isso, porque a Carris até 1901 tinha tração animal e percebeu que a tração animal já não era o futuro e apostou no modo elétrico, em 1901. Em 1944, quando a dinâmica da cidade exigia também um transporte mais capilar, a Carris não se prendeu ao tabu de ser só um operador de elétricos e avançou para o modo autocarro. Passou a ter autocarros e foi uma aposta relevantíssima para a própria sobrevivência da Carris e para o sucesso da Carris. E hoje estamos perante outro momento relevante, que é o momento de retomar a aposta no elétrico rápido. Uma cidade como Lisboa necessita de ter uma rede de elétricos rápidos. Eu não lhe chamaria totalmente metro de superfície, embora a nossa ambição é que fosse um verdadeiro metro de superfície. Em termos de material circulante é um metro de superfície, em termos de infraestrutura não é totalmente, mas aquilo que pretendemos é que este elétrico rápido passe a ter via totalmente dedicada. É assim que estamos a pensar o projeto da expansão do 15 até ao Parque Tejo, do lado oriental, do lado ocidental até ao Jamor. Temos tido também um bom diálogo com a Câmara Municipal de Oeiras e é também esse o projeto que temos para a Alta de Lisboa com o elétrico rápido
da Alta de Lisboa, que consideramos também muito importante para estruturar melhor o sistema de transportes na cidade de Lisboa. E esta aposta no elétrico, porque às vezes quando falamos hoje em elétricos, às vezes as pessoas confundem o autocarro elétrico com o elétrico, mas quando falo aqui do elétrico rápido, ele vem em linha com aquelas que são as orientações internacionais, comunitárias e as orientações nacionais relativamente à mobilidade sustentável. Aliás, eu termino destacando aqui o importantíssimo estudo que a AMT apresentou em setembro e que é de facto uma bíblia para o setor, que são as orientações para um Programa Nacional de Mobilidade Sustentável. É absolutamente, é imperioso, independentemente dos governos que possamos vir a ter. Mas nestas matérias nós precisamos de estabilidade, até para dar cumprimento aos vários planos de investimento e estes planeamentos de médio e longo prazo, que haja um plano nacional de mobilidade sustentável que seja integrador dos diversos planos, quer regionais, quer municipais. A AMT deu um passo muito importante, aliás o Presidente do IMT também falou sobre esta temática, mas a AMT deu um passo relevantíssimo num documento que aconselho todos a ler e a assimilar, porque é um documento muito relevante para o setor. Muito obrigada, Dr. Pedro Bogas. Não podíamos terminar da melhor forma. Como costuma dizer a nossa Presidente, a Engenheira Ana Paula, quando o homem ou a mulher quer, a obra nasce. E, de facto, o propósito está aqui, vou de coração cheio, porque a nossa mobilidade está bem entregue, as nossas pessoas vão, de facto, vamos acreditar e vamos todos trabalhar para ter a mobilidade sustentável para todos, que não fica ninguém para trás e vamos combater o conceito de pobreza de mobilidade. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por quem teve que se deslocar para chegar aqui, para partilhar connosco este belo painel. Muito obrigada. Uma salva de palmas.